Olá! Extrapolando a realidade fixa. O que que é isso? Meu nome é Jefferson Brown, sou CFNW de Access Consciousness e nesse perfil falo sobre ferramentas de expansão de consciência para criar mudanças em todos os aspectos da tua vida e mudar, de fato, né, os pontos de vista, uma vez que o teu ponto de vista cria a tua realidade. E hoje nós vamos falar sobre extrapolar a realidade fixa. Já vou dizer o que que é isso, que raios é extrapolar a realidade fixa. Antes eu vou explicar que eu estou com duas câmeras aqui, por isso que eu fico olhando para um lado e para o outro, tá bom? Então, Instagram, YouTube, Facebook. Sejam bem-vindos todos a mais uma live. Bora lá. Olha só. Antes de começar a falar sobre realidade fixa e sobre extrapolar ela, vou fazer um mantra de Axis aqui algumas vezes para a gente dar uma levantada na energia. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vou chamar o pessoal para live aqui. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, o que mais é possível, que nós nunca consideramos. Então vamos lá. Olha só, uma realidade, ela é criada quando duas pessoas ou mais têm o mesmo ponto de vista, tá? E a tua realidade é criada pelo teu ponto de vista. Teu ponto de vista cria a tua realidade. A tua realidade não cria o teu ponto de vista, tá? Muitas pessoas acreditam que elas estão observando o mundo à sua volta e entendendo, né, como as coisas acontecem, observando, nossa, isso funciona desse jeito, aquilo é daquela forma, e eu sou um observador, eu apenas estou vendo o que está acontecendo e aprendendo o que está ali, né? E se, na verdade, isso que você chama de observação é exatamente a forma que você configura a realidade. Ou seja, isso que você olha e acha que está observando é como você está criando a realidade que aparece para você. Gary Douglas, criador de Access Consciousness, fundador de Access Consciousness, diz que as pessoas elas acreditam que elas não têm poder e elas não se dão conta de que o poder delas é o ponto de vista delas. Então as pessoas dizem isso: eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. E é exatamente isso o que se cria na realidade delas. E elas não estão se dando conta que esse é o poder delas. Elas estão ali dizendo o que vai acontecer e aquilo acontece. Só que, só que a pessoa está olhando e dizendo o que ela não gostaria que acontecesse, sabe? E está determinando essa é a realidade, essa é a verdade. E quando a gente traz isso, né, para uma realidade fixa, do que a gente está falando? Se o teu ponto de vista cria a tua realidade, pontos de vistas fixos criam uma realidade fixa. E uma realidade fixa, ela é mais fácil ou mais difícil de mudar do que uma
realidade, que é apenas interessante, ou do que uma não realidade? Oi? Ahn, Quando a gente fala em extrapolar a realidade fixa, e se a gente estiver falando sobre pegar tudo aquilo que tu já definiu que é de uma determinada forma e acontece de uma determinada forma e não pode ser mudado e é isso e ponto e deu, acabou, fixo, e tu começar a questionar isso. Hum, e se isso puder ser diferente? De que diferente ponto de vista posso ver essa questão? O que mais é possível? O que que eu nunca considerei? Quando o Dr. Denner fala sobre extrapolar, ele compara isso com triangular, que é o seguinte: uma triangulação eu sei que parece um pouco confuso e técnico o assunto, mas fica comigo que tu vai ver que vai ser fácil de entender. Uma triangulação é o que um GPS faz, tá? O GPS, ele pega três satélites em lugares diferentes e triangula a distância entre eles para saber onde aquele aparelho está no mundo, né? Para indicar a posição do mapa. Então ele se baseia, né? Tem um satélite em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E o satélite sabe a sua localização lá e ele triangula isso e sabe onde aquele aparelho ali está no mapa, aquele celular ou aquele aparelho GPS. Então isso é uma triangulação. Ele usa pontos de referência para se localizar. Perfeito? Ah, Quando você traz isso para a criação da sua realidade, quantas vezes tu já começou a triangular coisas que aconteceram no passado, a triangular a partir de coisas que ocorreram no passado, para poder escolher no presente? Você olha e diz: uma vez eu fiz isso desse jeito, então agora, se eu fizer do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Outra vez, eu fiz isso daquele jeito e não funcionou. Então, se eu fizer aquilo de novo, não vai dar certo. Então, eu não vou fazer mais, né? Ah, E quantas vezes já ocorreu de tu pegar algo que funcionou no passado, ou deu certo no passado, e tu for lá, eu vou fazer igual, fazer do mesmo jeito, porque deu certo, né? Vai dar certo de novo, e não aconteceu, não saiu como esperado, porque ele estava funcionando a partir de uma triangulação, né? Ou seja, pontos de referência do passado, e que não necessariamente servem ou funcionam no presente e no futuro. E aí, como é que faz isso, então, né? E o quanto a triangulação, a própria triangulação, né, ficar usando pontos de referências, ela é viver dentro da caixa, né? Quanta gente fala aí sobre sair da caixa? Porque uma triangulação, tu vai pegar três pontos diferentes e vai achar uma localização intermediária entre todos eles. Então, tu tá dentro daquele triângulo, né? Não é nem a caixa, é o triângulo, menor ainda. Menor que a caixa. E se extrapolar a realidade fixa, e vamos entender que a realidade fixa é a triangulação, que a gente acabou de falar. E se extrapolar a realidade fixa for tu olhar e considerar, tipo, o que mais eu posso ser e fazer, que eu nunca fui antes e nunca fiz antes, que vai criar algo diferente. E se extrapolar a realidade fixa for tu poder fazer escolhas que tu nunca fez antes. E percebeu que isso cria. E se extrapolar a realidade fixa for tu não se basear em nenhuma, mas nenhuma referência do passado, nenhum ponto de vista, nenhuma conclusão do que tu já ouviu falar sobre um assunto, do que tu já vivenciou e experienciou sobre aquilo, do que alguém te contou, e tu simplesmente perceber e saber o que vai funcionar para ti nesse momento em relação àquela questão. Assim, tipo, pegar todas as referências e, tipo, deixar de lado e o que eu posso fazer diferente aqui? O que eu criaria? Se eu não, se, inclusive tem uma pergunta que o Dr. Denher fala. O Dr. Denher
Dr. Denrir é co-criador de Access, tá? Junto com o Gary. Tem uma pergunta que o Dr. Denrir fala que é: se eu não conhecesse isso, o que mais é possível? Né? Que é justamente pegar tudo o que tu já aprendeu sobre alguma coisa, que tu provavelmente está tentando, provavelmente ou possivelmente, né? Você pode estar tentando usar esse aprendizado para chegar num resultado específico e não está rolando. Então, se tu pegar tudo isso que tu já triangulou, tu já tornou fixo sobre aquela realidade, aquela questão ali, e tu dizer, se eu não conhecesse isso, o que mais é possível? Se eu não conhecesse isso, o que mais é possível? E se tu puder fazer isso principalmente para as limitações, né? Se eu não conhecesse essas limitações, o que mais seria possível aqui? Se eu não conhecesse essas limitações, se eu nunca tivesse ouvido falar sobre essas limitações, se nunca tivesse aprendido isso dessa forma, o que eu poderia escolher aqui? O que eu poderia criar aqui? Que realidade diferente eu poderia atualizar aqui? O que mais é possível? Se eu não conhecesse isso, o que mais é possível? E nesse espaço, tu vai perceber que o quanto tu pode perceber que todas as escolhas que tu fez, que foram diferentes, que foram além do que tu imaginou que podia ir, que foram, sabe, que criaram algo grandioso para ti, para tua realidade, para tua vida. Todas essas escolhas, tu não comprou ponto de vista de limitante de ninguém. Tu não ficou, tipo, respondendo, se encaixando na limitação de outra pessoa, te dizendo que não ia dar, que não ia funcionar. O quanto essas coisas grandiosas que tu criou na tua vida, tu simplesmente foi, sabe? O quanto as coisas grandiosas que tu criou na tua vida, tu simplesmente foi, se jogou. Olá, Vivian. Como pode, mesmo? Seja bem-vindo. Tô com duas telas aqui, tá? Isso que eu tô... inclusive, a Vivian fez uma pergunta outro dia, né? E se, e se tu puder te jogar no penhasco e descobrir que tem asas? Foi exatamente essa pergunta, mas foi algo assim: puxa a energia de alguém que pulou do penhasco e descobriu que tinha asas, sabe? Então, e se extrapolar a realidade fixa é justamente tu pegar todos os pontos de vista, todas as conclusões, todas as definições do que tu já comprou, que tu já aprendeu, que tu já criou sobre aquela questão em si, deixar de lado, perguntar, né, se eu não conhecesse isso, se eu nunca tivesse aprendido isso, o que mais seria possível aqui? O que mais eu poderia escolher? O que mais eu poderia criar? De onde eu iria funcionar agora? Se eu não tivesse funcionando a partir dessas limitações, dessa realidade fixa, de que lugar eu funcionaria? E aí tu sai do triângulo, né? Tu sai da triangulação, porque tu tava ali no meio, pegando aqueles pontos de referência, se localizando, e tu vai para fora. Tu não tá mais naqueles pontos de referência. Einstein dizia que o problema não pode ser resolvido a partir do mesmo ponto de vista que criou ele, né? A partir mesmo, da mesma perspectiva que criou ele. Tanana, tanana, tanana. Isha, bem, os vocês super podem ser para extrapolar a realidade fixa com total facilidade, por toda a eternidade. E se tu nunca mais fosse triangular a partir de referências do passado, e fosse agora criar a partir de um lugar novo, papel em branco, quadro em branco, canvas em branco, o que, o que você poderia criar?
E aí a parada da limitação, ela pode querer te puxar meio que no automático, assim, tem uma coisa grudadinha, assim, né? Você avança em direção ao que você gostaria, e de repente alguma coisa te puxa, não vai dar certo, vai dar errado, parará, parará, parará. E aí é a hora de fazer a tal da pergunta, né? É a hora de fazer a porra da pergunta. O mais é possível aqui, que eu nunca considerei. O universo me mostra algo mágico. De que outra perspectiva eu posso ver isso? De que outro ponto de vista eu posso ver isso? Se eu não conhecesse essa limitação que está se mostrando aqui para mim, o que mais seria possível? E se for tão, e se puder ser fácil, tá? Isso não quer dizer que não vai ser desconfortável, não quer dizer que não vai requerer movimento, ação sua, né? As perguntas elas são para ir destrancando, desbloqueando aqueles lugares onde tu já cria um impedimento dentro da tua cabeça, né? Sem sequer dar um passo em direção ao, ao, ao alvo, né? Ao lugar onde tu gostaria de chegar, a mudança que tu gostaria de ter. Tá bom? É isso por hoje. Gratidão aí quem esteve ao vivo, quem assistiu a gravação, deixa um like, um comentário, manda para alguém. E o que mais é possível. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.